nos Estados Unidos, eles possuem uma agência específica de gerenciamento de riscos. Então essa agência ela define todos os critérios de seguros e não deixa na mão do mercado. Aqui no Brasil, quem define tudo são as seguradoras, por exemplo. Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Em um mundo cada vez mais competitivo na área comercial, planejamento, segurança e previsibilidade são palavras-chave, especialmente para o produtor rural. Neste Ouço Agro, com a ajuda do assessor técnico da CNA, Guilherme Rios, vamos apontar caminhos para melhorar, por exemplo, o crédito e o seguro rural no Brasil, com base na experiência dos Estados Unidos. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Oi, Guilherme, bem-vindo, tudo bem? Estevão, tudo bem? Como é que você vai? Tudo jóia. Desfez das malas, chegou de um importante encontro nos Estados Unidos, o Fórum da Agricultura Americana. Isso aí, Estevão, malas desfeitas, agora é compartilhar com o pessoal tudo que eu vi lá e foi muita coisa, viu? Principalmente na questão das políticas agrícolas. Pois é, aqui, pessoal, nós vamos nos centrar hoje em basicamente 3 pontos, né? Políticas públicas na área da agricultura, obviamente, seguro rural e crédito ao produtor. Eu sei que são temas muito estratégicos e caros para você, produtor. Guilherme, o que mais chamou a atenção para a gente começar a despertar a curiosidade de quem está nos acompanhando? Estevão, o que chama a atenção quando você compara as políticas agrícolas dos Estados Unidos com a brasileira é a importância que cada governo dá. Lá eles gastam um orçamento ali multibilionário com essas políticas, né? Enquanto que no Brasil aqui a gente tem uma grande dificuldade. E boa parte do orçamento brasileiro ainda é contingenciável. Ou seja, se as contas apertarem ao longo do ano, o governo vai lá e corta. Isso acontece... Não tem a garantia, né? Não tem garantia nem previsibilidade zero no Brasil. Lá eles têm esse orçamento bem robusto e que funciona. Então é isso que chama a atenção. Aqui no Brasil, o agronegócio, né, corresponde a aproximadamente 25% do PIB. Então é um dos motores da economia e mesmo assim não tem esse suporte que deveria ter, como tem nos Estados Unidos. É interessante. Apenas é mensurável em termos de importância de governo em relação a esse segmento da economia, a injeção de recursos que esse governo faz anualmente, ou tem outros parâmetros para que o... São outros parâmetros, além do orçamento robusto, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles possuem uma agência específica de gerenciamento de riscos. Então essa agência ela define todos os critérios de seguros e não deixa na mão do mercado. Aqui no Brasil quem define tudo são as seguradoras, por exemplo. Lá não, eles têm essa agência que concentra tudo e constrói os parâmetros dos seguros que vão ser ofertados. Então assim, além do orçamento robusto, né, eles têm uma política que foi construída ao longo de décadas, né, que funciona para o produtor. Aqui a gente tem uma política que não está funcionando e a falta de orçamento também. Então é totalmente o oposto. Tem uma colinha aqui que eu acho que vai chamar a sua atenção também. Os dados que o Guilherme trouxe de lá da bagagem, né? Mais de 10 bilhões de dólares são injetados anualmente, né, no seguro rural norte-americano. Aqui é bem menos, né? Estevão, aqui trazer o exemplo de 2025. Nós tivemos ali o anúncio de um pouco mais de R$1 bilhão para o PSR, né, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, porém ao longo do ano o governo bloqueou 42% desses recursos, né? Então a gente aplicou ali aproximadamente 500, 600 milhões de reais. No fim das contas, a gente cobriu em 2025 3,2 milhões de hectares. Isso corresponde a menos de 5% da nossa área agricultável. Nos Estados Unidos, com esses 10 bilhões, eles cobriram mais de 200 milhões de hectares e cobriram ali aproximadamente 90% de toda a área. Então, esse problema, por exemplo, que a gente está tendo de endividamento no Brasil, com certeza não seria nessa magnitude se a gente tivesse um programa de seguro como o dos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena repetir, gente. Fazendo uma comparação que é inevitável nesse contexto, tanto é que o Guilherme foi lá para visualizar algumas políticas que possam ser replicadas aqui, daqui a pouquinho a gente entra nessa seara, mas Estados Unidos, mais de 10 bilhões de dólares no seguro rural deles, e eles conseguem cobrir mais de 90% da área agricultável lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós tivemos no ano passado uma promessa de pouco mais de R$1 bilhão, né? Caso se concretizasse, nós iríamos cobrir apenas 5% da nossa área agricultável. Quais as consequências de tamanha distorção entre a realidade norte-americana e a nossa? Olha, Estevão,
sei se vocês têm acompanhado, mas nesse momento o produtor rural brasileiro está com um grave caso de endividamento, né? São frequentes aí os pedidos por renegociação, inclusive até de securitização das dívidas, né? Isso é muito por conta da falta desse seguro estruturado. O endividamento é só por questão de clima? Não. Também é por questão de preço e organização financeira. Mas boa parte, por exemplo, Rio Grande do Sul, a catástrofe que nós tivemos lá, né? O problema que teve depois de tudo que aconteceu foi por falta de um seguro estruturado. Então a consequência é essa. Um dado para você, Estevão. Ano passado, o governo brasileiro, né, anunciou uma medida de renegociação, a MP 1314, que custou 14 bilhões de reais. Para o seguro rural, como a gente falou, é um pouco mais de 1 bi. Então, olha o problema, a distorção nas políticas. A gente está gastando muito remediando os problemas e muito pouco trazendo ali a prevenção para evitar esses problemas. Então, a gente tem uma distorção de como as políticas estão sendo conduzidas no Brasil. Dinheiro tem, mas está sendo mal aplicado. Ou seja, nós estamos, infelizmente, pelo que você está contextualizando, privilegiando a correção e não a prevenção. Exatamente. Muitas vezes. Exatamente. E mesmo esses 14 bilhões não foram suficientes para atender todo o público endividado. Então, o cenário que a gente teve de endividamento no ano passado continua em 2026. O orçamento do seguro rural no Brasil para 2026 é o mesmo do ano passado e, novamente, sem previsibilidade. Então, todo esse cenário pode continuar e ficar até pior, caso a gente não tenha, de fato, mudanças no direcionamento dessas políticas. Agora é interessante porque tem um tal do contingenciamento também, que é o fantasma, né? Exatamente. Prevalece, pode prevalecer esse ano também. Exatamente. Nós trabalhamos muito no ano passado, né, a CNA, tentando ali suplementar o recurso e também colocar ali na LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no anexo ali específico de não contingenciamento, o seguro rural. Conseguimos colocar, o orçamento do seguro estava blindado ali de cortes, mas agora no começo do ano o presidente da República vetou essa parte e novamente aí o recurso do seguro está passível de cortes. Então, cenário preocupante novamente. Eu estava olhando o material que fez parte das discussões lá em Washington, discussões das quais o Guilherme ele participou. No capítulo do seguro rural, nos Estados Unidos, eles falam muito em gestão de riscos. O que é isso na prática, Guilherme? Estevão, lá não é apenas o seguro, o gerenciamento de riscos dele passa de uma forma muito ampla. Eles possuem nos Estados Unidos uma agência específica para gerenciamento de riscos, é a Agência de Gerenciamento de Riscos, a RMA. Lá essa agência define todos os critérios que constam numa apólice. Aqui no Brasil quem define isso basicamente são as seguradoras, mas lá não. O produto ele já é construído pelo governo conforme a necessidade do produtor americano. Hoje aqui no Brasil, a subvenção, né, para o produtor, aquilo que o governo paga da apólice, chega a 40% no máximo. Soja, por exemplo, é 20%. Lá nos Estados Unidos, todos recebem 60% do valor do prêmio. Então, o seguro ele sai muito barato para o produtor rural e ele tem essa garantia de que problema que ele tiver, seja de clima e também de preço, que acontece lá, ele vai receber. Então, assim, a estruturação da gestão de riscos lá é bem diferente daqui. Aqui a gente só tem o PSR e alguns outros programas de gestão de risco que também tem problema orçamentário. Gente, essa é uma das principais bandeiras erguidas pela CNA, pela Frente Parlamentar do Agronegócio, Agricultura e Pecuária, lá no Congresso Nacional. É uma batalha, muitas vezes, política, jurídica, mas em termos de... É um modelo ideal dos Estados Unidos? Ou a gente pode extrair alguns pontos de lá que possam ser replicados aqui? Olha, uma coisa que é bom deixar clara é que o nosso programa, quando ele teve o orçamento adequado, ele funcionou muito bem. Então, o nosso programa ele vinha sendo ali aperfeiçoado, é um bom programa, e assim, o modelo americano tem muito daquilo que poderia ser replicado no Brasil, mas a gente também tem as nossas particularidades, né, de um país tropical, um país com muitas diferenças no modal produtivo, né? A gente tem no norte, no nordeste, no sul. Então, assim, a gente poderia pegar exemplos do caso americano, né? Implementar no nosso PSR, nosso Programa de Subvenção ao Seguro Rural, mas existem outros programas no mundo que também funcionariam muito bem. A gente tem que pegar ali aquilo que já tem lá fora e aperfeiçoar o nosso. Não seria trazer o programa, mas sim melhorar aquilo que a gente já tem em casa. Uma coisa que me chamou a atenção, Guilherme, gostaria que você falasse um pouquinho aqui, nesse bojo aí, nesse montante dos 10 bilhões de dólares que são injetados anualmente pelo governo americano no seguro rural lá para os agricultores, eles têm diferentes modelos que atendem a diversas cadeias produtivas. Isso é importante também dar essa segmentada
Sim. Essa adaptada a cada necessidade de cadeia lá? Cara, isso é essencial, Estevão. Quando a gente conversa com os produtores aqui, principalmente quando nós vamos construir as propostas do Plano Safra, né, que a gente sempre pergunta para o produtor aquilo que ele entende que deveria melhorar no Brasil, eles sempre apontam que as ferramentas de seguro que são ofertadas em muitas regiões, inclusive o próprio Mato Grosso cita isso, eles não são adequadas para a realidade deles. E lá nos Estados Unidos é diferente, eles têm produtos adequados que atendem uma gama muito variada de produtos, frutas, hortaliças, até para pastagem eles têm seguro nos Estados Unidos. Aqui o nosso seguro que funciona melhor, inclusive aquele que toma a maior parte dos recursos, é para grãos e é um multirrisco ali. Funciona muito bem em algumas regiões, mas para outras regiões ele deixa a desejar. Então o rol de produtos que eles têm lá é muito mais amplo do que o que a gente tem aqui. Sei que você está com a cabeça muito voltada, até com informações muito frescas, acabou de desembarcar dos Estados Unidos, mas você citou há pouco, eu acho que é interessante nós dividirmos também com o nosso telespectador, nosso ouvinte, outros modelos que não são especificamente o modelo norte-americano que você citou. O modelo europeu chama atenção, modelo asiático. Hoje, no tabuleiro de xadrez do comércio internacional nessa área de seguros, o que está mais bombando? Um modelo que é muito discutido, que também, claro, não atenderia toda a necessidade brasileira, mas poderia ser adaptado aqui, é o modelo espanhol. Eles têm um modelo lá de mutualismo, né, onde os riscos são divididos, que poderia ser replicado em muitas regiões aqui do Brasil. A gente tem algumas regiões que basicamente têm operações de agricultura familiar, né, e operações mutualistas, né, em que o risco fosse diluído, com certeza reduziria o preço do seguro para esses produtores e funcionaria muito bem. Então, como eu falei, são vários modelos que poderiam ser adaptados em diferentes regiões do Brasil e diferentes portes de produtores. Então, não existe uma receita de bolo para o caso Brasil, mas a gente consegue construir algo pegando esses vários modelos. Agregar, né? Com certeza. Agregar, adaptar. Né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, uma rápida pausa, tem informações que eu acho que vão ser muito relevantes no contexto aqui da nossa discussão. Daqui a pouco a gente volta com o Guilherme, a gente vai centrar muitas informações sobre o crédito ao produtor rural, hein? Tá pano para manga esse assunto, hein? Também. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Você sabia? No ano passado, apenas 42 mil produtores foram cobertos pelo seguro no país. Isso corresponde a uma área de 3 milhões e 200 mil hectares. Foi o pior desempenho do Programa do Seguro Rural desde 2016. O recorde absoluto foi em 2021. Naquela época, quase 120 mil produtores foram beneficiados, cobrindo uma área de 14 milhões de hectares. Guilherme, números que saltam aos olhos e demonstram, né, as dificuldades que nós temos ainda nesse campo do seguro. Mas vamos voltar a falar agora do crédito ao produtor. Por que o pessoal reclama tanto aqui? Olha, aqui a gente está vivendo um caso bem particular por conta do cenário de endividamento, Estevão. Muitos produtores não estão conseguindo acessar o crédito, mas por conta de um temor das instituições financeiras, né, que têm solicitado maiores garantias, estão ofertando limites maiores. Então, todo esse cenário de endividamento criou determinadas barreiras no mercado financeiro. Está muito burocrático ainda? Muito burocrático até pelo risco, né? As instituições financeiras estão receosas com aquilo que pode acontecer. Eles sabem que não tem um seguro estruturado e que muitos produtores estão com a saúde financeira abalada. Então, nesse momento, o produtor está com grandes dificuldades de pegar crédito. Mas, assim, mesmo em bons momentos aqui, a questão do crédito no Brasil é um tanto complicada. O Plano Safra, por exemplo, que no passado, né, um passado até distante, era a principal fonte de recurso, hoje corresponde a aproximadamente 30% daquilo que o produtor utiliza de crédito. 30%? 30%. Então, o mercado privado hoje, mercado de capitais, barter e todas as outras estruturas, já é o principal financiador do produtor. Então, o mercado privado e o governo cada vez menos participando desse financiamento. Não é nem questão de julgar, mas é uma pergunta de leigo, tá? Sim. Eu me permito fazer. Quando o mercado privado avança nesse crédito, isso é bom ou ruim para um país? E o governo fica mais tímido, recursos públicos caem um pouco e o recurso privado avança na balança. Olha, se esse recurso privado vier em condições adequadas e não for porque é a única alternativa, isso é muito bom.
O mercado privado tem financiado o agro de uma forma bem exemplar, inclusive, e a questão do governo, até por conta das limitações orçamentárias que a gente tem, cada vez mais está ficando focado na agricultura familiar. E a gente concorda com isso. Realmente, já que o orçamento é pouco, né, que a gente foque na agricultura familiar, que precisa de um apoio maior, e deixe o mercado de capitais ali atendendo o médio e o grande produtor. Porém, a gente também precisa ali criar condições, né, um ambiente de negócio adequado para esse mercado privado. A gente ainda tem muitas barreiras burocráticas no Brasil, questão de cartórios, registros, que atrapalham bastante e acabam deixando esse crédito caro. Mas assim, o mercado privado no Brasil tem funcionado muito bem. E o Plano Safra cada vez mais ficando restrito à agricultura familiar. Guilherme, o que acontece lá nos Estados Unidos? Quando a gente fala crédito ao produtor, quais são as principais diferenças entre o crédito ao produtor americano e o crédito ao nosso produtor? Lá o cenário muda. Nos Estados Unidos o cenário muda. Lá, eles focam muito na gestão de riscos, como eu citei, né? Tem um orçamento de seguro rural ali de 10 bilhões. O programa que eles têm também para apoio de preço, quando o preço cai menos do que o mínimo, né? Seria um programa de garantia de preços mínimos, como a gente tem no Brasil. Eles gastam 44 bilhões ao ano. Então, eles focam em gestão de riscos e estabilidade de preços. O mercado de crédito subsidiado deles é quase que mínimo. Então, o produtor pega crédito lá basicamente de forma privada. Porém, tem uma diferença. A diferença de pegar um crédito privado nos Estados Unidos e no Brasil. Juros? Juros. Qual que é a taxa básica da economia americana hoje? 3,5%. No Brasil, a gente tem uma Selic de 15%. Então, tem esse peso, né? Hoje, o produtor brasileiro, quando vai pegar um crédito privado no mercado, ele está pegando no mínimo 18%. Muitas atividades agropecuárias não têm essa rentabilidade. Nos Estados Unidos, pegando esse crédito privado, o produtor está pagando ali entre 8% e 10%. Então, a diferença bem grande para esses dois produtores. Como é que a gente pode melhorar, Guilherme, esse acesso ao crédito no país para o produtor rural? Olha, tem as questões macroeconômicas, né, Estevão? Isso é difícil. Taxa de juros, né? Aí é um pouco mais complicado, mas até a CNA tem feito muito, inclusive nesse momento a gente está trabalhando numa nova lei do agro, né? Lá na Câmara de Crédito do Ministério da Agricultura, que a ideia é essa, é retirar toda essa burocracia que a gente tem no meio do caminho, dar segurança jurídica para o credor e também para o produtor, para que esse mercado flua. A gente tem hoje muitos sócios ocultos, que a gente fala no crédito rural, né? O produtor, ele vai pegar um crédito, tem que dar determinada garantia, ele paga muito caro em cartório, a depender do estado. Vou trazer um dado para você aqui de um levantamento que a CNA fez. Nós pegamos uma operação de crédito rural de R$350 mil e simulamos o registro dessa garantia em todos os estados do Brasil. O estado que custou menos foi R$180, e o estado que custou mais para esse mesmo tipo de serviço, esse mesmo valor foi R$5.800. Então você imagina, inclusive esse mais caro é o Maranhão. Imagina esse produtor do Maranhão que vai pegar esse crédito e tem que pagar R$5.800 para registrar essa garantia. O custo dele vai lá em cima. Então a gente tem trabalhado muito nesse meio de campo, né, para tentar facilitar o acesso do produtor, sem flexibilizar a questão de segurança, né, mas fazendo com que o crédito flua. Esse exemplo seu foi muito notório e é muito emblemático. Com a experiência que você tem, dá para a gente tentar padronizar essas taxas cobradas em nível nacional? Claro, garantindo e entendendo as peculiaridades de cada unidade da federação, mas dá para reduzir um pouco essa... Um foi quanto? 180? 180 e o outro R$5.800. Aí tem uma questão polêmica, que é a cobrança de emolumentos cartorários, né? Tem taxa de fiscalização que vai para o tribunal judiciário de cada estado, então tem essas questões. Mas assim, se a gente está fazendo o mesmo tipo de serviço, o mesmo valor de cédula, não tem por que custar mais do que um outro lugar, do que em determinada unidade da federação, né? Então, a gente acredita sim que poderia ser padronizado. Inclusive, tem um projeto de lei do presidente da Federação da Agricultura de Goiás, né, nosso presidente da Comissão de Política Agrícola aqui da CNA, Dr. José Mário, que busca colocar um limite do valor que pode ser cobrado no registro de crédito rural. Então, a via que a gente está encontrando é a legislativa para tentar melhorar esses empecilhos que o produtor encontra. Mas são diversos outros que tem no meio do caminho também, Estevão. Você falou há pouco nos subsídios. Sim. Né? Que sempre demandam muita polêmica, esse comércio exterior. Subsídios que os Estados Unidos aplicam e que podem ser replicados aqui. Olha, a gente tem a questão da garantia de preço, como eu coloquei,
imagine um orçamento de 44 bilhões de dólares ao ano para estabilidade de preços, né? E aqui no Brasil a gente também tem o PGPM, né, o Programa de Garantia de Preços Mínimos, mas tem um orçamento menor ainda do que o do seguro. Sempre quando a gente precisa, por exemplo, no passado recente a gente precisou para milho, trigo, né, que eles estavam bem abaixo do que o preço mínimo, mas não atendia, cara, nem 10% da necessidade. Então, se a gente tivesse isso, seria outro tripé daquele problema do endividamento que a gente resolveria. Um é o clima, o outro é a questão de preço e o outro é a organização financeira. A gente resolveria dois, se a gente tivesse isso bem estabelecido. Inclusive, conversando com eles... Com os americanos. Eu perguntei sobre a questão do endividamento lá também. Eu vi algumas notícias antes de viajar, né, que dizia que a recuperação judicial nos Estados Unidos aumentou 46% em 2025. No Brasil foi 500%. Então, Nossa, eu já me assustei com a taxa de lá. Pois é. E aí perguntei, olha, como é que vocês encaram isso e o que vocês têm feito para ajudar o produtor? No Brasil está sendo um grande problema nesse momento. E eles colocaram, olha, aqui, quando o produtor chega no momento de pedir uma recuperação judicial, é porque de fato ele está precisando. E ele vai fazer essa recuperação, essa reorganização. Por quê? Eles dão todas as ferramentas necessárias para o produtor não chegar nesse momento. Quando ele chega aqui, de fato, está precisando. Ele tem um seguro rural estruturado, ele tem um programa de estabilidade de preços, então ele tem todo esse apoio para não acontecer um caso de recuperação judicial. Mas quando chega, é porque de fato ele precisa reestruturar a atividade. Ao contrário do que no Brasil, né? Muitos produtores aí estão pedindo recuperação judicial sem ter auxílio nenhum. Então é uma situação bem diferente. Políticas públicas, seguro rural e crédito ao produtor realmente representam um tripé que, presumo, dão mais segurança, dão mais competitividade para o agro brasileiro, essa disputa, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, complexa do mercado internacional, né? Do qual os Estados Unidos são nossos concorrentes em vários mercados. Com certeza, diretos. A gente teve uma conversa em uma dessas reuniões, né, com a embaixadora do Brasil, a embaixadora Maria Luísa, né? E aí ela perguntou para a gente muito sobre a abertura de mercados, né? Até a equipe comercial do Ministério da Agricultura estava lá, apresentou para ela alguns dados, e a gente colocou que nós temos uma grande competitividade. Lá nos painéis que eu acompanhei no Outlook, né? O temor com o Brasil era muito grande. Falaram, o Brasil está tomando mercado de algodão, de soja e tudo mais. Nós temos potencial, né? Nós temos muito potencial. E aí a gente colocou para ela, falou, embaixadora, imagine se a gente tivesse políticas adequadas de apoio. Nossa competitividade seria muito maior do que é hoje. E aí os americanos não nos segurariam. Em muitos painéis, quando eles apresentavam ali as previsões de safra, né, e de mercado, era possível ali ver produção e exportação, por exemplo, de soja e algodão diminuindo e o Brasil tomando mercado. E a gente está fazendo tudo isso sem o apoio necessário. Aí você imagina, Esteu, se todas as políticas que tem nos Estados Unidos, todo esse orçamento fosse replicado aqui no Brasil. Ninguém segurava. De certa forma, eu nem vou fazer a última pergunta para o Guilherme. Acho que você já respondeu. Eu ia perguntar, quais são os caminhos, então, diante de tudo que você viu, de tudo que você falou, para a gente ser um país mais competitivo? Há caminhos. Nós temos que trilhá-los. Sim. É a maneira como a gente encara a importância do agronegócio brasileiro. Assim, o produtor faz o seu dever de casa, né? Mas é claro que em determinadas questões é preciso um apoio do governo em determinadas políticas, né? Para que esse produtor tenha as condições ideais. No Brasil, gestão de risco nós não temos, questão de preços também não temos, mas imagina se tivéssemos. Então, o agro brasileiro, que já é o top 1 do mundo, seria ainda melhor. Vamos chegar lá. Vamos sim. Continuar. Vamos sim. A gente está correndo atrás. Obrigado, privilégio. Agradeço, parabéns pelo Estevão. trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente volta a semana que vem, pessoal. Aguardo vocês.